Alfartando, você que está aí começando a estudar a matéria de informática, pegando aí todo o seu material, se ajeitando na cadeira, né? Vamos assistir a aula da forma que você possa praticar, porque vamos trabalhar aí com o Windows 7. E acredito eu que, dentre a maioria dos usuários, você deve ser mais um que está ainda utilizando o Windows 7. Então você tem aí justamente um sistema operacional que você vai justamente testar à medida que vamos entendendo e conhecendo o seu mecanismo de funcionamento. E às vezes você vai identificar coisas que, por mais que você já esteja utilizando ele há um bom tempo, você simplesmente não conhecia. Você olha para o sistema e fala que nunca soube que existia aquele negócio. São ferramentas extremamente legais, recursos muito legais, bacanas de serem utilizados e que auxiliam a sua vida em vários aspectos. E que às vezes você nem sabia que existia. Então, a partir de agora, vamos entender e conhecer esse universo que são as ferramentas aí em uso. Bem, primeiramente, o Windows 7 ele foi um sistema operacional lançado em 2009, ali em meados de outubro de 2009. A ideia é que ele fosse um sistema que ele não sofreu muita atualização. Comparando aí dentro da sua evolução, ele vem aí logo depois do Windows XP, eles lançaram o Windows Vista e veio o Windows 7. O Windows 7 ele veio mais com um monte de correções sobre o Windows Vista do que mais com novidades mesmo. Mas ainda assim trouxe algumas coisas bem bacanas que ficaram mais leves, tornaram o sistema mais leve, tanto que nós vamos ver algumas características aí postas nesse contexto. O Windows 7, ele saiu com as versões que são chamadas edições pela própria Microsoft. A edição Starter, que você tem aí como sendo a mais básica, é aquela que tem menos recursos e ferramentas. Ela possui limitações, por exemplo, que não deixa abrir um determinado número de programas ao mesmo tempo. Então ela tem muitas limitações. O mais comum entre os usuários domésticos é até o uso da Home Basic ou a Home Premium. Apesar que a Home Premium é a mais comum entre os usuários domésticos. A mais interessante aí, e que normalmente acaba sendo citada entre as provas, eles vão estar utilizando aí ou o Home Premium ou vão estar falando sobre o Professional. Muito difícil eles vão falar sobre a versão Enterprise ou Ultimate. Por quê? Porque são versões que trazem aí a ideia mais completa da estrutura com ferramentas e recursos que normalmente um usuário doméstico não iria fazer uso. Então, por exemplo, a Ultimate, ela tem suporte a todos os idiomas, ela traz aí várias ferramentas, a versão completa mesmo do Windows. Tem tudo quanto é recurso feito para a versão 7, do Windows 7 no caso, está dentro do pacote Ultimate. Então o Professional é o que vem aí com as ferramentas, digamos, na sua funcionalidade mais comum para os usuários domésticos, assim como a própria Home Premium nessa análise. Então o que você tem aí então são simplesmente as 6 edições que o Windows foi lançado. Então muito cuidado aí com elas, justamente dentro desse princípio, porque há questões que podem citar, olha, só saiu essa edição, só aquela. Questões que, ao meu ver, são questões muito minimalistas e que não trazem nada agregado. Simplesmente quer saber se você tem conhecimento de mercado realmente. Então você tem aí as edições do Windows 7. Mas o Windows 7 ele tem um recurso que é mais frequentemente questionado, que são as suas características mínimas. Ou seja, qual é o recurso mínimo de computador, qual é o mínimo hardware que eu tenho que adquirir para poder instalar o Windows 7. Então a configuração mínima do computador, ela vai estar aí associada de acordo com uma característica, primeiramente. Se você vai querer instalar o Windows 7 na sua versão 32 bits ou na sua versão 64 bits. Para isso, claro, se você for usar o 64, você tem que ter um processador que suporte 64 bits. Já no caso, 32 bits pode ser instalado, por padrão, claro, em um processador 32 bits, como também posso instalá-lo em um computador cujo processador seja 64 bits. Isso não é um empecilho. Claro que eu vou ter aí um melhor uso, um melhor aproveitamento do computador se eu colocar uma versão do sistema condizente com o hardware que eu tenho. Aí seria mais indicado. Mas às vezes isso se torna impossível, porque você observa que o 64 bits ele precisa no mínimo de 2 GB de memória, enquanto que o 32 bits ele funciona com 1 GB tranquilo. Então essa já é uma diferença. E espaço de HD também, por exemplo, o 32 bits ele precisa de apenas 16 GB, enquanto que o 64 bits precisa de 20. Isso inicialmente. Claro, se você for instalando novas atualizações, novas ferramentas, for instalando programas e com o tempo isso aí vai aumentando. Esse comparativo com o Windows Vista. O Windows Vista ele cobrava praticamente 40 GB de HD para você conseguir instalar o sistema operacional. Algo absurdo para a realidade em que ele foi lançado. Então um problema aí que foi contornado e melhorado na versão do Windows 7. E os processadores têm que ter a velocidade mínima de 1 GHz, independente se seja o 64 bits
ou 32 bits, o processador tem que ter no mínimo aí a opção de 1 GHz. Então você tem aí a possibilidade de estar fazendo uso desta arquitetura, pode usar o sistema Windows 7 sem problemas. Então, quando você usa o Windows 7, você já deve ter notado que as versões do Windows, cada vez que são lançadas, elas trazem algumas ferramentas a mais. E dentre essas ferramentas a mais, aqui eu destaquei as principais. Claro, você tem uma lista mais completa do que veio como novidade aí no seu material. Aqui vamos destacar as principais e comentar acerca delas. Por exemplo, o Windows 7, ele começou aí a oferecer o maior suporte às telas sensíveis ao toque. Com ele, você consegue usar mais facilmente os dispositivos touchscreen. Sim, essa é uma versatilidade que ele oferece. Mas ele não é criado essencialmente para este objetivo. Ele não foi criado só para usar em telas sensíveis ao toque. Ele ainda mantém o pé dentro dos dispositivos com entrada de mouse e teclado e ainda possibilita e melhora o processo, a interação com telas sensíveis ao toque, com outros dispositivos relacionados a. Então você tem essa maior flexibilidade do sistema. Ele traz aí a ideia dos gadgets, na verdade já existentes dentro do próprio Windows Vista, começaram a partir do Windows Vista e se mantendo aí dentro do Windows 7. Mas o que eles mudam neste contexto é que no Windows Vista você tinha que usar necessariamente esses gadgets em um painel lateral. Já no Windows 7 eles passaram a ficar livres na tela, você pode colocar em qualquer espaço da tela. É uma variante aí deles. O recurso bibliotecas. Recurso bibliotecas é uma ferramenta aí que passou a existir a partir do Windows 7. É bem bacana, interessante e que tem aí as suas devidas observações. Interface Ribbon. O que é interface Ribbon dentro do contexto? Quando você pega aí o Office 2007, o Office 2010, o Office 2013 também, você tem uma forma de janelas diferenciada do que se tinha no 2003. Você tem essa mesma característica dentro do Windows. Quando você abre lá, por exemplo, o próprio Paint, o WordPad, nessas duas ferramentas você vai encontrar lá a interface similar à interface aí do próprio Word 2007 em diante, que é a presença das abas com grupos de opções chamados de blocos. Então esta estrutura, a forma de apresentar a janela, é chamada de gerenciador da interface ou a estrutura visual chamada de Ribbon. Então esta característica ela começa a ser presente também dentro do Windows 7, aí por meio dessas ferramentas. A partir das novas versões do Windows, ele acaba se tornando mais frequente também. UAC, o que é esse UAC aí que pode aparecer simplesmente pela sigla nas provas? O UAC é o User Account Control, ou seja, é o controle de conta de usuário. Este processo, ele permite você, por exemplo, definir o que um usuário pode fazer no computador, quais são os acessos que ele pode realizar a determinadas páginas da internet, se o usuário pode ou não fazer instalações. Então você tem vários recursos aí. Então muitas vezes quando você vai instalar algum programa, na estrutura padrão do sistema, fica aparecendo uma janela pedindo para você, olha, qual que é o seu usuário e senha para que eu possa instalar esse programa. Você pode desabilitar isso. Se você tem de saco cheio que fica aparecendo todas as telas pedindo usuário e senha, você pode ir pelo controle de usuário, controle de contas aí, e fazer, olha, eu não quero que fique solicitando mais a senha para que sejam instalados programas. Pronto, resolveu o problema. Claro que essa não é uma medida interessante nos olhos aí da segurança. Ele já vem por padrão para que toda vez que for preciso instalar algo, solicite o usuário e senha. Mas esse processo acaba em tornar o usuário chato, o processo como utilizar. Então a maioria das pessoas acaba desabilitando esse recurso. E a ferramenta de captura? Ferramenta de captura, ou simplesmente podemos citar ela como captura, é um recurso que também passou a existir a partir do Windows 7. Um recurso bacana que eu mesmo utilizo muito para montar esses materiais aí que você está utilizando, porque você está tirando fotos da tela. Então a ferramenta de captura é uma evolução do print screen, podemos dizer. Porque quando você está usando o computador, você tem uma tecla do sistema operacional e não do programa em si, que é a tecla do atalho print screen. O que acontece é que quando você utiliza apenas a tecla print screen, você vai observar que vai ser tirada uma foto da tela inteira. Só que você pode realizar o uso dela combinando também com a tecla Alt. E aí, você vai tirar foto apenas da janela que estiver ativa. Essas duas teclas, ou combinações de teclas no caso, você tem ela como sendo uma tecla do Windows e não do programa que está em uso apenas. Ela tira foto apenas da janela ou da tela inteira.
Com a ferramenta de captura, você consegue tirar fotos ou recortes de áreas mais específicas da tela. Então você, ao acioná-la, consegue identificar apenas um pedacinho. Ó, quero tirar foto dessa imagem, quero tirar foto desse botão. Com isso fica mais prático fazer aí imagens de ferramentas. E o Aero, que foi bastante melhorado aí e digamos, tunado dentro do Windows 7. Porque no Windows Vista ele era lento pra caramba, no Windows 7 ele se tornou mais interessante. O que ele traz de novidades? Ele traz aí o Aero Shape, o Snape, o Aero Shake, propriamente dito no caso, e o Aero Pick. Então são variações do Aero. O que elas trazem? Elas trazem recursos em geral de transparência, mas vamos ver aí aos poucos o que é cada uma delas e em que ambiente elas se remetem. Mas primeiramente, quando a gente entende este universo do Windows, entendemos que ele é um sistema operacional, que ele está ali para controlar o computador. E esse sistema, ele traz vários recursos dentro dele para que nós possamos ter uma maior interação, para que nós conseguimos controlar a máquina efetivamente. Então essas características todas são características que o sistema operacional Windows nos favorece aí. Então, por exemplo, temos lá a área de trabalho. O que é a área de trabalho do Windows? A área de trabalho é o espaço principal dele. No Windows 7, você tem ela como uma base. Se você pegar aí outras versões, por exemplo, o Windows 8 trabalha com essa estrutura diferente. Sim, mas você tem duas versões diferentes, que têm objetivos diferentes. Então aqui você tem a área de trabalho como estrutura base. O cuidado ao entender ela como base é que ela aparece em comparação com outras características. Por exemplo, quando você olha lá a hierarquia de pastas, você vê, olha, mas está tudo dentro da área de trabalho. Não, a área de trabalho é apenas um local. Neste caso, como uma base para que nós possamos ter o início, poder ter um ponto de partida para poder usar as ferramentas e encontrá-las. Mas ela é apenas um aglomerado e uma informação organizada, e não algo que contém outros recursos. O que está presente na área de trabalho, efetivamente, são os ícones, a barra de tarefas, o menu iniciar e os gadgets. Então estes são os componentes que estão aí estruturando a área de trabalho do sistema operacional Windows. Mas, dentre esses componentes, vamos entendê-los aos poucos. Por exemplo, o que é um ícone? Um ícone ele é nada mais do que uma estrutura que representa um programa, um documento, uma ferramenta que você queira utilizar. Então é a ideia de uma imagem que, ao ser observada, facilmente identifica uma outra ferramenta. Por exemplo, aqui você observa o E com uma simples auréola ao redor dele. Você olha assim, pô, mas isso aí lembra o Internet Explorer. Exato, essa é a ideia do ícone. Fazer com que você lembre e associe a ferramenta que você quer utilizar, para não ter que ficar usando sempre texto no lugar aí como um botão. Então a ideia é algo mais visual mesmo. A barra de tarefas, ela é a partir do menu iniciar. Pode-se dizer que o botão iniciar, ou também chamado menu iniciar, está dentro da barra de tarefas. Não há problema nisso. Não posso dizer que uma coisa está dentro da outra. Mas a barra de tarefas em si, ela seria a partir do botão iniciar até o finalzinho dela lá na lateral direita. E ela tem algumas partes mais importantes e relevantes aí no processo. Vamos dar uma devida olhada. Então a barra de tarefas ela é composta de que maneira? Você tem aqui os ícones dos programas que são apresentados meio que como uma junção dos conceitos que se tinha aí lá dentro do próprio Windows 7. No próprio Windows XP você tinha essa mistura. Por exemplo, no Windows XP você tinha a barra de inicialização rápida e você tinha a opção de colocar os programas abertos na forma de que aparecia o seu nome apenas e uma indicação no ícone. Aqui não aparece mais o nome do programa, apenas o seu ícone. Só que também eu tenho o mesmo ícone que eu utilizo no lugar fixo. Eu posso deixar ele sempre ali. De tal modo que, mesmo que eu simplesmente ligue o computador sem ter nada aberto, portanto, ele já vai estar ali. Então este ícone foi fixado. E a esta característica se dá o princípio de fixar a ferramenta ou fixar o programa à barra de tarefas. Então, quando você clica com o botão direito em cima de algum programa, do ícone do programa, no caso, ou seja, esse ícone que esteja no menu iniciar, ou mesmo lá na área de trabalho, quando você clica com o botão direito no ícone, tem lá a opção fixar na barra de tarefas. Significa que você quer que aquele programa, o ícone dele, sempre apareça aqui. E quando você acessa, você vai perceber que ao abrir uma janela do devido ícone, ao redor dele vai aparecer um quadrado. Este quadrado está indicando que existe uma janela aberta. O único que foge a essa regra é o Internet
Internet Explorer, que abre uma para cada aba. Mas, em via de regra, quando aparece aí como um retângulo sobreposto, como um outro quadrado aí marcado, significa que existe mais uma janela aberta daquele mesmo programa. Então esta é a organização que ele oferece. E dentro dessas ferramentas, também aí cabe alguns recursos do Aero. Por exemplo, quando você coloca o mouse em cima de um desses ícones que tem mais de uma janela, vai mostrar aqui como um painel de miniatura, em que ele ilustra as janelas, a miniatura das janelas que estão abertas, de tal modo que ao colocar o mouse em cima de uma delas, você vê exatamente ela, deixando as outras opções simplesmente transparentes para que você possa visualizar apenas aquela de seu interesse. Se você quiser, você clica. Inclusive dá para assistir vídeos por meio dessa miniatura. Você deixa lá, está usando algum programa, deixa o mouse aqui em cima e ele vai ficar mostrando na miniatura o vídeo rodando. Então é um recurso bacana que dá para ser utilizado em várias situações, de uma forma bem dinâmica mesmo. E aí, dentro da própria barra de tarefas, você encontra lá na sua lateral direita um outro espaço. Um espaço onde você tem a informação da hora e da data. Quando aparece apenas a hora, é porque você está usando ícones pequenos e assim ele não tem espaço para representar a hora, mas é totalmente configurável essa estrutura. Esse espaço é chamado de área de notificação. Na área de notificação é o espaço que o sistema vai se utilizar para poder notificar ao usuário, ou seja, nós, de que tem alguma coisa errada ou de que alguma ação foi feita. Então ele está intercomunicando conosco. Então esta é a área de notificação, um espaço para comunicar, avisar acerca do que está ocorrendo no próprio sistema operacional. Por exemplo, quando você coloca um pendrive no computador. A primeira vez, imagine que você nunca conectou um pendrive no computador. Primeira vez que você conecta o pendrive no computador, não surge um balãozinho partindo exatamente desse espaço? Porque é o sistema lhe notificando, dizendo, olha, tem um novo drive detectado e eu vou instalar o driver dele para o funcionamento. Então, ele faz este aviso, ele comunica você por parte desta área. Mas você vai observar que logo à direita dela, no seu material você tem aí a figura, tem um retângulozinho bem discreto, ele não tem muita diferença de cores. Esse retângulo ele é um botão e que ele pode ser usado de duas formas. Por exemplo, pensando no botão realmente, ou seja, algo que você clica. Ele é chamado de mostrar área de trabalho. O que representa este botão? Mostrar área de trabalho é o mesmo que você utilizar a tecla de atalho aí, conhecida como Windows, que é aquela tecla que você tem a janelinha do Windows, mais a letra D. Então, clicar neste botão é o equivalente a clicar esta tecla de atalho, teclar essa tecla de atalho, Windows D. Ou seja, Windows Desktop, eu quero ver a área de trabalho. Mas a característica dele é bem legal, pelo seguinte. Imagine que você tem aí vários documentos, vários programas abertos. Vamos supor que você tenha a situação do tipo, tenho aqui a minha tela do computador, tenho lá embaixo a barra de tarefas e eu abri 3 programas. Só que eu estou com o Word aberto na tela e estou com o Excel aberto na tela. Também está aberta a calculadora, porém a calculadora está minimizada lá na barra de tarefas. Se, neste contexto, eu utilizar a ferramenta mostrar área de trabalho, seja clicando ou usando a tecla de atalho, serão minimizadas todas as janelas. É isso que ela faz no primeiro momento. Ela minimiza todas as janelas. Então, o Word e Excel serão minimizados lá junto com o Calc na barra de tarefas. Beleza, minimizou. O que ocorre é que quando eu utilizo novamente, em decorrência desta ação, se eu usar de novo o botão ou a tecla de atalho, ele vai restaurar. Só que quando ele restaura, ele vai restaurar apenas as janelas que foram minimizadas por ele. Ele não vai restaurar a calculadora que já estava minimizada. Ele só restaura aquilo que foi minimizado por ele. Então, cuidado com essa ferramenta. Por quê? Porque existe também uma tecla de atalho, que é a tecla de atalho Windows M. Windows mais M minimiza tudo e só. Ela só vai minimizar todas as janelas, mas ela não tem a viabilidade de restaurar. Mesmo que eu use o Windows M depois do Windows D, não vai funcionar. Então, são duas teclas de atalho com objetivos diferentes. O Windows M é a ideia de minimizar, o Windows D é de visualizar o desktop e depois volta no estado que se estava. Então esta é uma característica de uso em relação ao botão. Agora, quando você apenas coloca o mouse sobre este espaço, e muitas vezes você faz isso sem querer, só joga o mouse lá no canto da tela e não percebeu que fez isso, e o que ocorre?
todas as janelas ficam transparentes e apenas é destacado a borda das janelas. Este recurso que aparece quando você apenas coloca o mouse ali é chamado de aeropeak. Então é uma das características do o aeropeak é relacionado à transparência das janelas. Então você tem o efeito que te dá todos os recursos de transparências, vai estar relacionado a ele. Em específico aí você tem um deles, que é o caso de você posicionar o mouse. Outras ferramentas relacionadas ao aero propriamente dito é o aero shake e o aero snap. O que eles produzem aí? O aero shake é a ideia de shake, chacoalhar. Quando você clica e segura clicado na barra de título de uma janela, lembrando que barra de título é aquela que tem lá o nome do programa ou do documento, e o botão minimizar, maximizar ou restaurar e o botão fechar, se você clicar e segurar clicado e chacoalhar a janela, vão minimizar-se todas as janelas atrás dela, exceto aquela que você chacoalhou. Então é como se você quisesse usar ela como um apagador na tela. Esse é o aero shake. Só que o detalhe é que assim como o Windows Desktop, aí, a ideia de mostrar trabalho, se você fizer novamente a ação, ou seja, cliquei, segurei clicado e chacoalhei a janela, minimizou todas as demais, manteve ela aberta. Se eu clicar de novo, segurar clicado e chacoalhar, vão se restaurar aquelas janelas que foram minimizadas. E claro, a que eu cliquei e chacoalhei continua da mesma forma que estava. Então, um recurso aí do Shake. O Snap é a ideia de você simplesmente expandir as telas. Por quê? Quando você dá um clique duplo na barra de títulos, o programa ele vai automaticamente expandir e ajustar a tela, ocupando aí o espaço da tela inteira. Mas também quando você clica, segura o clicado e encosta na barra de cima da tela do computador, no espaço, no limite superior da tela, ele vai maximizar também. Assim como se você clicar, segurar clicado e encostar na lateral da tela, ele vai dividir a janela. Ele vai pegar, fazer com que a janela que você está colocando na lateral ocupe só aquela parte da janela, a metade da janela. E eu posso fazer o mesmo com outra e grudar na outra lateral, dividindo a tela meio a meio. Recurso bacana aí e muito prático. Hoje em dia, praticamente não consigo viver sem essa ferramenta e muitos usuários que já descobriram ela também. Mas esta ideia de clicar e arrastar, grudar na lateral direita, também pode ser feita por meio da combinação da tecla Windows com a seta para a direita ou seta para a esquerda. Claro que se a janela estiver maximizada, primeiro ele vai restaurar e depois ele vai jogar para a lateral indicada. Então você vai ter que fazer 2 vezes a ação. Mas se você está aí com a tela restaurada, ou seja, ocupando apenas parte da tela, e segurar a tecla Windows e setinha para cima, ele vai maximizar a tela. Então acredito eu que você esteja fazendo todos esses testes enquanto estamos aí comentando, porque você pode perceber que isso não causa nenhum problema ao computador, apenas redimensiona a tela e você não perde nada, porque você apenas está ouvindo e testando a ferramenta. Eu não estou escrevendo aqui nada para você ficar se perdendo aí. Então simplesmente são testes que você deve fazer e inclusive agregar ao seu dia a dia, mas sempre lembrando que eles fazem as ferramentas e quais são os resultados produzidos por ela. Então, cuidado com o uso da ferramenta propriamente dita aí. Então, esta é a área da sua barra de tarefas e como ela é disponibilizada. O botão iniciar, ou também ainda chamado pelas provas de menu iniciar, ele também tem novidades. O que ele proporciona aí para nós? Ele traz, primeiramente, um espaço de pesquisa que, ao invés de ter que ficar lá, todos os programas, vai lá e caça o programa dentro do computador, você simplesmente vai e começa a digitar. Por exemplo, se eu começar aqui a digitar Calc, aqui dentro, eu tenho que ter um cuidado. Por quê? Se eu estiver considerando apenas o Windows e sem mais nada instalado, ao digitar Calc, a primeira informação que vai aparecer neste espaço, ao invés de ter aqui todos os programas e o nome dos programas em específico, vai aparecer os programas que começam com aquele nome ou que tem a parte do nome com aquela escrita que eu utilizei. Então o primeiro cara que vai aparecer vai ser a calculadora, mas isso se considerar apenas o Windows. Se ele comentar que tem lá o BROffice instalado, além da calculadora também vai aparecer o BROffice Calc. Se ele falar que tem o Microsoft, não vai fazer diferença para você, mas o BROffice nesse caso faria, fora outros programas que possam ter o mesmo nome. Mas também, por meio deste campo, às vezes o que você está procurando não é um programa, e sim um arquivo.
Aí, a partir desse caminho, você também consegue chegar à pesquisa por arquivos e pastas que tenham este nome. Mas, a priori, ele trabalha com a busca pelos programas que tenham essa nomenclatura. Se ele não encontrar programa, ele vai buscar ferramentas. Se ele não encontrar ferramentas, ele vai encontrar aí alguma opção, algo que tenha aquela palavra que você utilizou aqui como chave na busca. Então, esse é o cuidado em relação à utilização dessa ferramenta mais prática aí. Um recurso bem bacana e tornou bem dinâmico a utilização. Também vamos observar que ele mantém uma característica. Existe uma linha que separa as informações, em que, primeiro você vai observar que aquela parte acima, a linha e aqueles itens que dividem acima, são os programas que você vai marcar como sendo programas favoritos. O que são esses programas favoritos? Aquela mesma ideia de fixar na barra de tarefas também é válida no menu iniciar. Então você pode clicar com o botão direito sobre um programa, sobre o ícone do programa e falar, olha, eu quero fixar ele no menu iniciar. Ao realizar esse procedimento, vai aparecer aqui em cima o programa sempre. Independente de você usá-lo ou não, sempre vai estar ali nessa lista de programas favoritos. Então, se usar aí o termo fixar programa menu iniciar ou programas favoritos, está se apresentando a esta ferramenta. Agora, aqui o que você encontra? Você também encontra os últimos programas acessados, ou seja, os programas mais recentemente utilizados. E claro que vai estar hierarquicamente organizado. O que está aqui no topo é aquele que você usa com maior frequência. O que está mais abaixo é aquele que você usa com menor frequência. Então você tem aí os programas. Além disso, você observa que em um primeiro momento, o que aparece nessa lateral esquerda são as ferramentas que são chamadas aí de locais, como o painel de controle, o meu computador e os meus locais de rede, eles aparecem aqui, além do nome do próprio usuário. Porém, quando você identifica um programa que ele apresenta uma seta para a direita ali, esse programa normalmente é um editor de arquivo. Pode ser um editor de arquivo de texto, um editor de planilha, pode ser um editor de desenho, pode ser um editor qualquer. Ou mesmo um programa de player de música, vídeos, que quando aparece ele assim, significa que ao selecionar a opção do programa nessa lateral esquerda do botão do menu iniciar, ao simplesmente selecionar, nesse painel direito irão aparecer aí os documentos recentes relacionados a este programa. Então são os recentes do programa, isso que é bacana. No Windows XP era tudo misturado os recentes. No Windows 7 ele começou a separar. Assim eu consigo ver mais documentos recentes e não apenas meia dúzia como era o que você tinha lá no próprio Windows XP. Então recurso aí recentes, apropriado e indicado para cada documento, para cada programa que você trabalha. No próprio Windows 7 também temos vários acessórios. Destaquei aqui os principais, você tem a listinha aí mais completa. Os acessórios estão lá dentro do botão iniciar, todos os programas, acessórios. Você tem aí que entender o princípio, que no Windows ele tem editor de texto, não é o Word. O Word é do Microsoft Office, você instala isso à parte. Qual que é o editor de texto do Windows? Os editores de texto do Windows são o bloco de notas e o WordPad. Estes são editores de texto. Simples, sim. Você tem aí a figura de todas as telas para poder entender e ver quais são. O WordPad, ele tem ferramentas de edição. Por exemplo, formatação de fonte, parágrafo. O WordPad oferece isso. O bloco de notas não. O bloco de notas é mais simples. O bloco de notas, ele tem formatação? Tem, mas é formatação de tamanho de letra, formatação do tipo de letra e se você quer usar negrito itálico. Só. Não dá para usar a cor da fonte, que é uma das coisas que mais aparece nas provas quando cita ele. Ah, usar cor de fonte no bloco de notas. Não. E outra característica do bloco de notas, ele trabalha só com texto, e o texto de uma maneira única. Eu não consigo usar, por exemplo, o negrito em apenas uma palavra. Se eu falar que eu quero usar negrito, é para o documento inteiro, quando eu estiver trabalhando dentro do bloco de notas. Então, cuidado aí na utilização dele. A calculadora, dentro da sua concepção, ela trouxe novas visualizações. Você tem lá a calculadora no modo padrão, no modo científico e agora mais no modo programador e o modo estatístico. Cada uma delas tem as suas ferramentas e recursos. Tem aí a imagem de todas elas para você visualizar e que você pode também encontrar no seu próprio sistema. Além disso, a calculadora trouxe novas ferramentas, como por exemplo, de cálculo de diferença entre datas, quero saber a idade de uma pessoa, então ela oferece todas essas possibilidades. Como também algo do dia a dia. Tem aí, por exemplo, até planilha de cálculo de leasing dentro da calculadora, como você pode ver. E também tem ali consumo de combustível, consumo a distância dado o consumo, ele faz todos esses cálculos para você. Isso já está bem estruturado. O executar, você tem que associar a tecla de atalho, que é a tecla de atalho Windows mais a letra R. Então o Windows R vai abrir a janela do
executar. Então ele tem essa característica, bem como o Windows Explorer tem como tecla de atalho a janelinha do Windows mais a letra E. Então o Windows Explorer ele vai abrir aí por meio desta combinação de teclas de atalho. E aí os outros programas, ferramenta de captura, para capturar imagens, já comentado, as notas autoadesivas que você observa no fundo da tela, as fórmulas, esse editor de fórmulas, você pode perceber ali que mal conseguir aí controlar o mouse, em que você vai lá e escreve, por exemplo, algo assim, e ele vai montar a fórmula bem bonitinha ali para você, para que ela possa ser inserida, por exemplo, em meio a um documento de texto. Então você faz os rabiscos e o programa entende o que você queria representar. Claro, depende do rabisco que você fizer. E o Paint como editor de desenho do Windows propriamente dito. Então cuidado com essas ferramentas na sua descrição, o que elas são propriamente dito, por conta da associação que vai ser dada na prova. Vamos resolver aí alguns exercícios para ver como que eles vão colocar isso para você nas questões mesmo? No Microsoft Windows 7, utilizar o atalho do teclado Alt Tab, ou seja, pressionar simultaneamente as teclas Alt e Tab, tem função de desligar o computador, transferir a imagem ativa para um projetor, alternar entre as janelas abertas, executar o prompt de comandos ou botar o computador em modo de espera. Bem, dentre as opções você tem a Alt Tab. Alt Tab é alternar entre as janelas dos programas abertos. Então a alternativa correta é a alternativa C. Mas dentre essas opções também é possível combinar com o Windows Tab. O que é o Windows Tab? Vai fazer a mesma opção, só que com o efeito 3D, com o efeito Shuffle, que seria trocando aí e imaginando como se fossem páginas e folhas de um documento. Então você pode fazer inclusive essas duas combinações combinando com a tecla Shift, ou seja, Alt Shift Tab também faz a alternância entre as janelas abertas, só que para o sentido inverso. E Windows Shift Tab, mesmo procedimento, com efeito 3D, só que no sentido contrário. Então a opção correta, alternativa C. Vamos a mais uma questão? Quando no Windows 7 é utilizada a tecla de atalho Ctrl+C, Ctrl mais C, sobre um texto selecionado, o conteúdo desse texto vai para área de transferência, arquivo de texto, área de trabalho ou pasta de documentos. Esta questão eu trouxe para você pelo seguinte, ela traz justamente algo muito comum nas questões, que é tentar induzir o candidato a confundir o conceito de área de trabalho com área de transferência, por conta da similaridade das palavras, dos nomes. Lembre-se, a área de trabalho é espaço que nós estamos trabalhando, a área de trabalho no Windows, também chamada desktop. A área de transferência é um espaço temporário. O que fica dentro da área de transferência? Aquilo que nós copiamos ou recortamos e que está aguardando para ser colado em algum lugar. O print screen também vai jogar a informação, a imagem da tela que você tirou foto para a área de transferência e vai ficar lá aguardando você colar em algum lugar. Então não basta usar o print screen, tem que colar a imagem em algum outro programa, mesmo que seja o próprio Word ou Paint para poder editar a imagem depois. Então cuidado aí no uso dessas ferramentas e principalmente das teclas atalho da ferramenta. Procure resolver essas questões relativas ao sistema operacional Windows para conhecer mesmo esse universo e principalmente sobre o Windows, use-o e leia todas as telas que irão aparecer caso você execute uma operação errada, a modo de dizer, mas na verdade em uma ação que gerou um resultado em comunicação do computador com você para lhe avisar o que está acontecendo. Leia estas telas e, claro, tenha em mente o que você fez para gerar este processo. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!